Paz do Senhor para todos, mais uma vez, estamos aqui indo direto ao ponto e para mim é motivo de satisfação, alegria poder ter você aqui neste canal, um canal de bênção para as pessoas e quero ser grato a Deus por ter você aqui. Quero te desejar a todos, seja você crente, cristão, católico, judeu, budista, não sei a tua religião, espírita, mas eu quero te desejar a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Paz, afinal de contas, todos querem. Meus queridos, se há alguém da Assembleia de Deus por aí, paz do Senhor, tá? Se tem alguém da Igreja Batista, graça e paz, amado. Se tem alguém da Igreja Presbiteriana, paz. Igreja Cristã no Brasil, paz de Deus para você. Se há algum judeu aqui nesse canal que eu acho que não tem, Shalom Adon, Yeruhalá e Shel Tzahar para a sua vida. Meus nobres, o tema de hoje que eu quero trazer para vocês, que eu quero compartilhar com vocês, é um tanto difícil de falar. Eu creio que você já se perguntou por que Deus livra alguém da morte, umas pessoas da morte e outras não. Por que crentes morrem em desastres e a outros Deus permite um grande livramento? Fica a dúvida e fica a pergunta. E se você for na Bíblia, você vai ver os dois exemplos. Você vai ver o exemplo de Estevão sendo apedrejado, olhando para o céu, olhando para cima. Ele vê o céu aberto, alguém assentado sobre o trono, outro ao lado daquele que estava assentado sobre o trono. Provavelmente Deus, claro, estava ali, ele estava vendo, tendo aquela visão, e Deus está só olhando Estevão ser apedrejado. Mas, por outro lado, um oposto antagônico, você vai ver três jovens numa fornalha, Deus se levantando do seu trono para livrar aqueles três rapazes. Você fica na dúvida. O que diferencia um caso de outro? Dos dois apóstolos de Jesus, nós vamos perceber que 11 deles morreram de forma trágica, de forma cruel. Grandes teólogos afirmam que Paulo foi apedrejado, Pedro morreu de cabeça para baixo em uma cruz, crucificado. O único a escapar foi João, o do Apocalipse, que morreu de velhice, mas Eusébio de Cesaré, entre outros, registram que os primeiros, os apóstolos, praticamente todos morreram de forma trágica, e Deus não livrou a nenhum deles. E aí cabe a pergunta que não quer calar: por que Deus livra a uns e a outros não? Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, para que você não saia com nenhuma dúvida. E vou te provar mediante a história e mediante a palavra de Deus os porquês de cada situação. Como base, eu gostaria de tomar o exemplo daqueles três rapazes lá na Babilônia, em que eles se deparam com um grande homem chamado Nabucodonosor. Creio que vocês sabem, como eu sei, que a Babilônia era o império da época, a Babilônia era a metrópole, era o grande país dominador daquela época, no ano 606, aproximadamente antes de Cristo. Havia ali um grande homem chamado Nabucodonosor, um grande construtor. Para você ter ideia, eu moro em Pernambuco, Recife, Jaboatão, região metropolitana, e por incrível que pareça, aqui não há saneamento básico 100%. As estatísticas mostram em média 3%, no máximo 5% de saneamento em pleno século XXI. Nabucodonosor, no ano 606 a.C., já tinha água canalizada para toda a Babilônia. Para vocês terem ideia, Nabucodonosor era um homem tão impressionante que ele tinha o exército dele era muito forte. Ele subjugou 120 outros reinos, 120 governantes prestavam continência e obedeciam às ordens que vinham do Império Babilônico.
Nabucodonosor foi um grande construtor, construiu um grande muro com aproximadamente 96 quilômetros de extensão. Tinha picos naquele muro de mais de 90 metros de altura, porque era muito longo o muro e tinha lugares que haviam montanhas e profundidades. Naqueles lugares a altura batia a 90 metros aproximadamente. Tinha lugares que chegava a 9 metros de profundidade, um muro fortificando aquela cidade que era a Babilônia, aquele país, melhor dizendo. Para você ter ideia, irmãos, aquele muro tinha 1.200 torres de vigia. Todos os portões, que haviam vários portões de entrada na Babilônia, eram de bronze. Não fica por aí a glória de Nabucodonosor. A entrada principal da Babilônia é impressionável a qualquer viajante que passasse por ali. Haviam 70 leões esculpidos, 35 de um lado, 35 do outro, esculpidos à mão. E as pessoas olhavam e ficavam admiradas com a beleza, a grandeza da Babilônia. Ficavam boquiabertas. Para não parar por aí a glória da Babilônia, a qual, no momento de Nabucodonosor, se deu esse grande crescimento, a história registra, e há um grande historiador judeu que conta parte disto, que Nabucodonosor casou-se com uma etíope, e ela amava a natureza, amava o verde, amava as coisas naturais, a beleza da natureza. E para agradar a sua esposa, Nabucodonosor constrói nada mais, nada menos do que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é conhecida hoje nas universidades federais, entre outras, nos cursos de História e Arqueologia, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Presente para a esposa, né? Acredito que muitas esposas gostariam de um presente tão sublime, tão surreal. Mas não ficou por aí. No topo daquele jardim, Nabucodonosor manda fazer um ídolo de ouro maciço, e a Babilônia adorava um deus chamado Marduk. Sabe qual era o peso daquele ídolo? De ouro maciço, puro, quase 23 toneladas de ouro puro e maciço. E aí nós sabemos que Nabucodonosor, por ser um homem ímpio no primeiro momento, depois ele se converte, o orgulho subiu ao coração. Ele olha para o apogeu do seu reino, ele olha para a sua glória, ele olha para o reino babilônico, como ele começou e onde estava, onde havia chegado. E ele diz assim: olha, eu não vou ficar por aí, eu quero mais, eu quero a glória para mim, eu quero agora a veneração, porque não há homem como eu acredito que eu seja um Deus. E a Bíblia registra no capítulo 3 do livro de Daniel uma história muito linda e que vai marcar um ponto em que Deus livra o homem num dado momento. A Bíblia mostra, queridos, que Nabucodonosor manda construir uma estátua com mais de aproximadamente 60 côvados, aproximadamente 30 metros de altura, de ouro. Ele convoca os 120 reinos que eram subjugados, 120 governantes da época, convoca toda a Babilônia e expressa e externa uma ordem, um decreto, dizendo: olha, vai soar a trombeta, os instrumentos musicais irão tocar, os instrumentos musicais irão soar, pífaro, gaita, entre outros. Quando soar a trombeta, o pífaro, a gaita, todos os instrumentos da banda, a ordem era única: eu quero todos de joelhos diante da estátua a qual eu mandei construir. Severino Pedro, um escritor da livraria CPAD, e também Antônio Gilberto, relatam que Nabucodonosor, ele manda construir uma fornalha. A princípio já estava aquecida a 1000 graus centígrados. E ele disse: olha, para quem não se dobrar, se houver alguém que ouse peitar a minha glória e o meu orgulho, a minha pessoa, será colocada na fornalha de fogo ardente.
A Bíblia registra que no meio daquela multidão, imagine você já viu por algum acaso, você já viu alguma vez um muçulmano? Uma vez eu fiz uma viagem para um estado aqui, divisa com o Paraguai, e lá há, acho que a segunda maior comunidade, se não a primeira do Brasil, de muçulmanos. Quando dá a hora deles orarem, não importa onde eles estejam, ou aonde eles estejam, né? Se eles estiverem em movimento, se der o momento certo, eles colocam um pano no chão, dobram os joelhos, seja no supermercado, no restaurante, na rua, onde for, e oram. Você já viu um exemplo como este? Quando isso acontece, as pessoas param, ficam olhando, é algo estranho, alguém de joelho ali. Então, é porque todos estão em pé, o movimento está acontecendo e uma pessoa para e faz diferente. Imagine comigo, uma grande multidão toda de joelho, todo mundo olhando assim por cima para ver se realmente todos haviam se ajoelhado. 3 jovens que eram insignificantes diante de Nabucodonosor, eram escravos naquele reino, estavam de pé. Alguns outros homens do reino que viram aquela situação correram para Nabucodonosor e disseram: olha, aonde de tua confiança? Porque esses 3 jovens eram insignificantes, mas tinham cargos importantes na Babilônia, porque foram dotados de sabedoria advinda de Deus. E aqueles homens dizem: olha, há alguns homens aí judeus que tu confias muito, porém eles não se dobraram quando o som tocou, quando houve a banda tocar. Nabucodonosor se ira, queridos. Eu não sei a cor de Nabucodonosor, mas se ele era branco, provavelmente ele ficou vermelho, porque era uma afronta diante de todos os convidados. Afinal, todos os seus subjugados, todos os reis que existiam, que eram submissos a Nabucodonosor, estavam ali. E quem eram esses 3 rapazes para afrontar um grande homem, um grande imperador? Era morte certa. Ele manda chamar os 3 jovens. E quando eles entram naquela sala, e há um interrogatório, e ele pergunta: é verdade que vocês fizeram isso? E eles dizem: é. Vocês têm certeza que vão insistir com essa conversa? Olha, eu quero preservar a vida de vocês, voltem atrás. E eles disseram: olha, rei, não tem acordo, não tem conversa. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas também se Ele não nos livrar, nós morremos, mas não vamos nos dobrar diante de Ti. Capítulo 3, versículo 18 do livro de Daniel fala justamente isso. Se Deus não nos livrar, ou se livrar, esse se, queridos, é uma conjunção condicional. Aí há a profundidade, a riqueza do texto. Porque Deus, eu quero abrir um parênteses aqui para continuar depois da história. Eu quero dizer a você que Deus não tem obrigação de livrar ninguém da morte. Nós demos legalidade à morte a partir do momento que pecamos. Adão pecou e deu legalidade para que a morte entrasse. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, se todos pecaram, todos morrem. A partir do momento, veja o que diz Romanos também, capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos, a partir do momento que Adão peca, ele abre espaço para a morte. Foi o que Deus falou: no dia que comerdes o fruto, certamente morrerás. E aí entra uma lei natural na vida do ser humano: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Logo, todos nós, sendo justos e injustos, estamos submissos à morte. O próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz assim: olha, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Logo, vamos ver exemplos na história e na Bíblia de casos pontuais. Pontualmente, Deus ele vai se levantar do seu trono e livrar o homem, ou não. E vamos ver casos também, queridos, interessantes, em que Deus ele fica somente observando.
Tem pessoas que são tão ruins, tão mais. Mas existem alguns critérios pelo qual Deus ele não destrói e não acaba logo com tudo. Você pergunta assim, mas irmão, eu conheço alguém que não crê em Deus. Eu conheço alguém que não acredita em Jesus Cristo, escarnece do amor de Deus, não acredita em nada, chama coisas feias, enfim, blasfema contra tudo e todos. Eu quero te mostrar pelo menos alguns pontos aqui pelo qual Deus não acaba com tudo. Primeiro, ele é longânimo. A longanimidade vem de uma palavra hebraica que tem a ver com alguém que é tardio em irar-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, se você tem Bíblia, você vai perceber que Deus é paciente, esperando que todos se arrependam. Deus é longânimo. Outra coisa é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nobres, tem pessoas que são ruins e vão morrer de velhice. Eu acredito que você já conheceu alguém assim. É Deus dando tempo ao tempo, tempo ao tempo, tempo ao tempo. E essa pessoa termina não pagando nesta vida. Vai pagar na outra, na eternidade, sem Deus. Porque Deus é muito longânimo. Mas, observe, tudo tem um limite. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, a Bíblia Sagrada fala algo muito interessante. Ela fala um versículo que diz assim, olha, isto é uma profecia que ainda vai se cumprir. Diz assim, e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, que se deitou misturado no cálice da sua ira e será atormentado. Olha, o que é que você quer dizer com isso, Antônio? Eu quero dizer que tudo tem limite. Deus vai dando tempo ao tempo, tempo ao tempo, mas existem casos na história da humanidade que Deus ele pontua para mostrar-nos, para provar-nos que Ele é quem domina, que Ele é quem cria, que Ele é quem controla todas as coisas. Nós não precisamos ir muito longe. Aqui no Brasil existiu um certo senhor que bateu no peito e disse assim, olha, nem Deus vai me impedir de ser presidente do Brasil. Se eu tiver 500 votos no meu partido, eu estou eleito. Por sinal, ele foi eleito, mas não subiu a rampa do palácio. Em meio à multidão, na euforia da comemoração das eleições, ele gritou, ai, dor. Levaram o homem para São Paulo, Rio, fizeram várias cirurgias, rasgaram de cima a baixo, de baixo a cima, e é como se Deus estivesse dizendo ao Brasil, quem controla sou eu. Você disse que nem eu impediria? Pontualmente, Deus marcou a história do nosso país. Há quem diga que o construtor do Titanic disse assim, olha, nem Deus derruba, afunda esse navio. E nós sabemos que um pedacinho de gelo no meio do oceano que é tão grande derrubou o navio. Provando mais uma vez, pontualmente, que Deus manda em tudo e é capaz de afundar qualquer navio. Vamos perceber, queridos, mediante a história, vários momentos em que Deus marca-nos para provar que Ele é Deus e que Ele está no seu trono, controlando todas as coisas. No ano 436 a.C., um grande historiador grego chamado Tucídides fala de uma peste, de uma praga na Grécia. E acontece que esta praga acabou com a capital praticamente. 1/4 dos moradores morreram. E o que era a Grécia, irmão Antônio? A Grécia era totalmente promíscua. Mulheres e homens viviam em orgias. O sexo era a céu aberto. As pessoas adoravam o prazer sexual como um deus. Ofereciam, na verdade, para vocês terem ideia, existiam mais ídolos do que moradores na Grécia. Por exemplo, se existissem 10 milhões de pessoas na Grécia, um exemplo, 12 milhões eram ídolos. Eles construíam ídolos. Tinha mais ídolos, tinham mais seres sendo adorados do que moradores. Tudo para eles era um deus. A pedra, o sol, a lua, a estrela, a nuvem, a terra, a areia, tudo era Deus, tudo virava Deus para eles. A promiscuidade era presente e devastadora. E aí no ano 436 vem
uma peste, a febre tifoide, para acabar e aniquilar e derrubar o império. Não pense que foi uma coisa pequena. Matou tanta gente que era um império da época, a Grécia, e foi aniquilada depois dessa peste. Vamos perceber também, queridos, no Egito, que em um dado momento Deus prova a Faraó que ele mandava também no Egito. Haviam 10 deuses ali adorados pelos egípcios, entre eles era o sol, e Deus manda a escuridão, era o Nilo, e Deus transforma a água do Nilo em sangue, provando ao Egito que existia um Deus maior. Então, sempre que Deus intervém na história, é para provar que Ele é soberano e que Ele é maior do que tudo e qualquer coisa. Logo, lembre-se, Deus não tem obrigação de matar, de livrar ninguém. Observe que, para mim e para você, a gente morre, mas para Deus não. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, para Ele todos vivem. Observe que no Antigo Testamento a palavra diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eles já tinham morrido, já haviam morrido. E Deus não diz assim, eu era o Deus de Abraão, não, Ele é o Deus de Abraão. Logo, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Então, se você é justo e morre em uma situação trágica, para Deus não mudou nada. Mudou para mim e para você, que estamos numa esfera muito abaixo da de Deus. Deus está numa dimensão muito acima. Para Ele todos vivem. Uns estão com Ele na eternidade em glória e outros estão num processo de juízo e condenação eterna. Então, vamos perceber, meus irmãos, que Deus não tem a obrigação de livrar, mas duas situações fazem com que Deus se levante do trono. Primeiro, a oração. A sua infinita graça e misericórdia pode mudar o cenário, por pior que seja. E aí há um vídeo no canal que eu falo sobre justamente isso. Por que é que crianças nascem com câncer? Porque existem tantas coisas ruins acontecendo com pessoas boas. E o que pode mudar este cenário? Somente a oração. É a única maneira de mudar o cenário. Segundo, quando Ele quer provar à humanidade, pontualmente, em alguns momentos da história, que há sim um Deus soberano. Eu quero concluir com isto. Você percebe que estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, uma pandemia tomando conta, acabando com tudo, os cientistas estão com a mão na cabeça, todo dia surge um remédio novo, uma vacina nova e no final não dá em nada. E Deus provando para a gente, olha, a Europa é ateia. A Europa, praticamente por serem donos da intelectualidade, a Europa é o berço da história das civilizações das Américas, tudo veio da Europa e eles se achavam poderosos, inteligentes. Está aí se acabando nesse coronavírus, que é o momento em que estamos vivendo. Por que não falar do Brasil? Não vamos falar só de fora. Dias atrás estávamos aí no carnaval e tudo sendo acabado aí em relação ao cristianismo. Havia desrespeito à pessoa de Jesus. Colocaram o crucifixo, né, em uma parte íntima daquele ator, insinuando que Jesus era um homossexual. Acabou o respeito com Deus, acabou o respeito com o cristianismo, acabou o respeito com a religião. Cadê o respeito? E Deus vai dando tempo ao tempo, mas o cálice da ira de Deus tem um limite. Quando chega ao ponto, meu irmão, quando transborda, Deus mostra ao homem que ele não é nada, que ele é muito pequenininho, que não há cientista, não há intelectual que possa alcançar a grandeza do Deus que nós servimos. Nobres, concluo com a história dos 3 jovens na fornalha. Quando eles disseram assim, olha, se Deus livrar, ok. Se Deus não livrar, ok. Mas sabe o que foi que modificou aquela situação, aquele momento ali? Foi quando Nabucodonosor, com sua loucura, porque aquilo foi uma loucura, ele disse assim, olha, ninguém fará vocês escaparem das minhas mãos, eu quero ver qual é o Deus que vai fazer. Quando ele disse qual é o Deus, eu quero crer que no céu existe um exército. Existe o arcanjo Miguel, Gabriel, e o arcanjo provavelmente estava pronto para descer e livrar aqueles 3 rapazes. Quando ele disse assim, olha, eu quero ver qual é o Deus, eu quero conjecturar, queridos, que o exército celestial bateu continência e disse assim, deixa eu resolver. Bastava um anjo para resolver. Mas tem coisa que Deus gosta de resolver pessoalmente, é com Ele. Eu creio que ele disse assim, olha, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, é do Senhor.
Então Deus desce pessoalmente na Babilônia para pontuar ali naquele grande império que Nabucodonosor não era nada, não passava de um mero homem mortal. Deus desce, entra na fornalha de fogo, vocês conhecem a história, dá um passeio com os jovens. Nabucodonosor, Deus abre os olhos de Nabucodonosor e ele percebe que havia um quarto homem com a aparência dos deuses, a visão espiritual dele foi aberta. Deus quis mostrar a Nabucodonosor e quis que a história registrasse, para que hoje nós soubéssemos que ele manda no Império Babilônico, que ele quis, por sua benevolência e misericórdia, primeiro livrar aqueles rapazes e segundo, provar ao mundo que ele manda em todas as coisas. Amém. Deus vos abençoe. Fica essa reflexão, provando que justos podem morrer a qualquer momento. Ímpios também morrem. O sol nasce e brilha para o telhado do justo, o telhado do ímpio. Estamos sujeitos, porque nós procuramos este caminho desde que pecamos. Todos podem morrer. Mas Deus pode mudar a situação através da oração. E também, para provar ao homem, em dados momentos da história, pontualmente ele vem, livra-nos de alguma coisa, um pequenino, para mostrar a quem é grande, que ele intervém na história para mudar todas as coisas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus mais uma vez.